Pai e mãe, todo começo assusta. Geralmente as famílias têm milhões de perguntas para mim. Janeiro, para os brasileiros, significa um novo ano e um novo ano escolar. Mas para nós americanos, janeiro representa o início do segundo semestre do ano letivo. Não se preocupem, a gente vai conversar sobre todas essas perguntas aqui nesse vídeo hoje. Então vamos começar do começo. Como funciona o calendário nos Estados Unidos? As aulas começam em agosto, geralmente na segunda semana de agosto, e elas vão até novembro. Então, os alunos param durante uma semana no final de novembro para celebrar o Thanksgiving, que é o feriado de ação de graças aqui nos Estados Unidos, muito importante. Os alunos retornam à escola durante 3 semanas e têm aulas normais, como todos os alunos têm no Brasil também. E na 4ª semana, eles têm uma semana de provas, chamados midterms. E são provas que eles tomam exatamente antes do Natal. Então, o que acontece? Ninguém perde presentes do Papai Noel, porque eles só vão saber as notas do segundo bimestre quando eles retornam de férias de inverno, que geralmente são no dia 5 ou 6 de janeiro. Durante essa semana, eles vão receber o boletim com as notas, depois que o Papai Noel já trouxe os presentes. Então, eles continuam normalmente estudando um novo semestre e param durante uma semana em março para celebrar a passagem de tempo entre o inverno e a chegada da primavera. Na Flórida, se você vai se mudar para a Flórida, você não vai notar uma diferença muito grande na temperatura. Porém, se você vai se mudar para estados no norte dos Estados Unidos, a mudança de temperatura é bem drástica, porque eles vêm de um período de inverno bem rigoroso e a primavera chega e os alunos têm oportunidade de passear, as famílias têm oportunidade de passar tempo juntos. Então, nós temos esse período de uma semana de férias. Depois, os alunos continuam até o final de maio. No período de maio é um período muito estressante para nós professores e para os alunos, porque é um período de provas intensas. Nós fazemos todas as provas do estado, que o estado requer para a gente, então, matemática, em inglês e, dependendo da série do seu filho, de ciências ou estudos sociais, e as provas de final de ano que os professores dão geralmente. Então, no comecinho de junho é quando as crianças recebem o boletim dizendo que foram aprovados para o próximo ano escolar e saem de férias de junho até julho, quando retornam de novo em agosto. Agora vamos falar sobre o novo começo, janeiro nos Estados Unidos. Tudo é novo, geralmente, nas escolas? Sim, tudo é novo. Os seus filhos vão notar que os professores vão conversar com os alunos mais uma vez sobre rendimento escolar, sobre quais são as regras nas escolas. Eu, como diretora de escola, vou ter várias reuniões com os meus professores para falar sobre quais são os objetivos para o próximo semestre. E os alunos também vão ter novidades, porque se eles tomaram aulas semestrais, quer dizer, aulas que vão de agosto a dezembro, eles vão se matricular em uma nova aula, uma aula diferente, de janeiro a maio. Então, eles vão conhecer um professor novo e uma maneira de ensino diferente. E isso é uma excelente oportunidade para os alunos que não tiveram um rendimento escolar como eles gostariam no primeiro semestre. Tudo não está perdido. Todo mundo vamos se acalmar, todos vamos nos acalmar, porque nada está perdido. O mais interessante é que existe uma média de nota entre o seu primeiro semestre e o seu segundo semestre. Então, se o seu primeiro semestre não foi perfeito, o seu segundo semestre ainda pode te salvar e você pode passar de ano. Como começar forte? Como fazer a diferença no segundo semestre? Primeira coisa, os materiais escolares. Você lembra que a gente falou no outro vídeo que não existe uma grande necessidade de comprar muitos materiais escolares nos Estados Unidos? Isso é verdade. Porém,
Porém, é importante que você tenha um bom planner, uma boa agenda para que você coloque todas as suas tarefas e que os pais chequem diariamente as tarefas que os alunos têm que fazer. Não existe outro jeito, gente. Eu sou mãe, tenho um filho na 7ª série aqui nos Estados Unidos e toda segunda-feira eu peço para ver a agenda dele, para programar a semana de testes. Nas semanas que eu não peço para ver a agenda, eu tenho surpresas desagradáveis, quinta e sexta, quando ele teve teste, não se preparou porque não me contou. Então, é muito importante que nós sejamos concretos com os nossos filhos. Falemos, quero ver a sua agenda e veja a sua agenda. Não deixe nada para a imaginação. Vamos falar um pouquinho sobre mudança de schedules e aulas semestrais? Eu quero falar sobre esse tópico por 2 razões. O semestre, começando em janeiro, é uma excelente época para mudar de aulas. Deixa eu te dar um exemplo. Você começou um semestre e seu filho está tomando uma aula de inglês com uma professora X. Você está vendo que seu filho não está rendendo o máximo que ele pode render. Em janeiro é uma excelente oportunidade de conversar com a escola e perguntar: existe uma outra professora que ensine a mesma matéria e nós podemos mudar de aula? Nós podemos mudar de sala? É um excelente momento. As notas que seu filho tirou no primeiro semestre vêm com ele para o segundo semestre, mas ele tem uma oportunidade de começar num ambiente novo, com alunos diferentes e com professoras diferentes. Então, quero lembrar sempre dessa possibilidade para os pais. A outra razão que eu quero falar sobre esse assunto é porque aqui nos Estados Unidos tem uma coisa diferente no Brasil. Vão ter muitas coisas diferentes. Mas uma escolar que eu gostaria de falar são aulas semestrais. Nem todas as aulas que os alunos tomam são de agosto, do começo do ano letivo americano, até maio. Algumas são apenas de agosto até dezembro. E geralmente essas aulas são aulas extracurriculares. Então, por exemplo, o meu filho, ele está tomando uma aula de culinária na escola. E essa aula vai de agosto até dezembro. Então, ele aprendeu como lavar os pratos, como fazer receitas básicas. Agora ele está fazendo uma gingerbread house, que é uma casinha americana típica natalina. Está se divertindo, ama. Em dezembro, nós vamos sair de férias. Quando a gente voltar em 5 de janeiro, ele vai começar uma aula nova e vai ser uma aula sobre computação. Então, ele vai aprender Photoshop, Word, Excel. É uma aula semestral, uma aula nova. Eu já separei o schedule dele dessa maneira, porque eu conheço o sistema e conheço o meu filho e sei que tipo de aulas ele vai se interessar. Mas se o seu filho não teve essa oportunidade, se ele está numa aula semestral que ele não ama, em janeiro também seria uma excelente oportunidade de você ir na escola e perguntar quais são as outras aulas que meu filho pode tomar, porque ele está escalado para tomar aula de música o próximo semestre e ele não tem interesse, ou ele está escalado para tomar aula de culinária e não tem interesse. Então, janeiro, essa época de mudança de semestre, é excelente para fazer essas mudanças também. Se você ainda tem alguma dúvida sobre como começar o ano letivo americano da melhor maneira possível, escreve para mim. Eu adoro conversar com famílias. Geralmente a gente conversa sobre antes, como se preparar para essa mudança de se matricular em uma escola nos Estados Unidos. Durante, como navegar os desafios que nós vamos navegar juntos enquanto os nossos filhos estudarem em escolas americanas. E depois, como a gente pode se programar para a vida depois do high school, college ou workforce. Use o link aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo.